Vamos falar de saúde, vamos falar de prevenção, porque é o seguinte, é difícil, né, para quem é pai, para quem é mãe, fazer com que as crianças fiquem longe das telas do celular, do tablet, do computador, e fazer com que a criançada brinque nas ruas também, né, César Júnior? Porque no nosso tempo a gente vivia na rua, né? A mãe brigava para voltar para dentro de casa. Agora os pais têm que quase brigar com os filhos para que saiam de dentro de casa. E isso está trazendo uma consequência que é o seguinte: problemas de visão. Está aumentando o problema de visão nas crianças por causa do excesso de uso de telas e a falta de exposição solar também. Por isso que a gente está recebendo hoje aqui a doutora Mariana Corte Real Grave, que é oftalmologista, para a gente falar sobre esse tema. Doutora, bom dia, bem-vinda à Jovem Pan, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Marcos, bom dia, César, obrigada pelo convite, estou muito feliz aqui para conversar com vocês sobre esse assunto que é muito importante. Como estávamos conversando antes aqui, a prevenção é mais importante até que o tratamento, que vai abranger um número maior de pessoas. Então, estou muito feliz de estar conversando com vocês hoje sobre essa questão das telas e o aumento da progressão da miopia por conta que tem essa relação, sabe? Relação, quando a senhora fala, a gente comenta muito, até aqui no Jornal da Manhã, ao longo do último ano, a gente falou bastante sobre essa questão do limite que os pais devem dar, né, para os seus filhos, os responsáveis também. Agora, qual é a relação, doutora, e aí eu queria que a senhora explicasse para o ouvinte, dessa questão da exposição solar com a saúde dos nossos olhos ou a saúde dos olhos das crianças, hein? Sim, é um tema e um assunto que já é comprovado. O tempo de exposição à luz solar indireta, não precisa ser diretamente sobre a pele, ela controla o crescimento do olho. E a miopia, ela é quando a gente tem um aumento no crescimento do olho. Então tem relação direta a quantidade de horas que a criança principalmente fica em contato com a luz do sol, não necessariamente exposta à luz do sol, mas sim contato indiretamente com essa luminosidade e o controle, a regulação do crescimento do olho. Qual que é o problema? Mas é míope, tem um grau de 1, tem um grau de 2, isso é um problema? Não, um grau baixo não é um problema. O problema é quando o grau aumenta além de 5 graus de miopia, porque está relacionado a um alongamento do olho, o crescimento, como eu falei. Este crescimento tem relação com doenças. Aumento da incidência de glaucoma, aumento da incidência de catarata, maculopatia miópica, descolamento de retina. Então vai ser uma geração que, quando for mais velha, vai ter muito mais problema de visão do que nós atualmente. Claro que usar um óculos baixo não é um problema, mas para uma criança, para um adolescente, é um incômodo também, para todo mundo, né? Ninguém gosta de usar óculos, ninguém quer não enxergar. Então, por conta disso que a gente fala bastante, hoje em dia, inclusive, existe tratamento para essa progressão. A gente precisa fazer o acompanhamento para, se detectar alguma progressão anômala, a gente faz o tratamento. É um tratamento simples, com óculos especial, existem até colírios para se usar. Então, mas a base do tratamento são as medidas ambientais. E as medidas ambientais são essas que a gente conversou agora. Principalmente ficar ao ar livre, brincar, botar as crianças para fora, coisa que a gente fazia, que hoje em dia é diferente a geração. Então, botar para ficar pelo menos 2 horas por dia. Então, essa é a recomendação da CIBOP, que é a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, ficar pelo menos 2 horas ao ar livre. E a questão das telas pela proximidade com o foco. Quando o foco é muito próximo, também acontece esse estímulo para o crescimento, o alongamento do globo ocular. Então, controlar a quantidade de horas e a questão da distância também. Doutora, é claro que a importância da prevenção, não é? Através das consultas, enfim, daí se há necessidade de exames, né? A partir de que idade a ida ao oftalmologista é recomendado? Certo. Uma criança que não nasceu prematura, um bebê normal, a gente recomenda a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, né? Recomenda-se que entre 6 meses e 1 ano seja feita a primeira consulta. Estando tudo ok, é muito importante em torno de 3 a 4 anos fazer uma nova avaliação. E porque com 3 ou 4 anos a gente já consegue medir a visão, o grau eu já consigo detectar com 6 meses de idade, não é por conta disso, mas também, né, além da visão, o grau é importante. Então, a partir de 3 anos, a partir de 6 a 1 ano, depois com 3 anos, e aí depois em torno de 5.
antes dos 6 anos de idade, porque os 6 anos de idade é o marco para o desenvolvimento da visão. Então, quando a gente detecta precocemente, ou seja, antes dos 6 anos, alterações de grau, que é o mais comum, né? Ou algum tipo de desvio nos olhos, a gente consegue tratar a ponto de estimular o desenvolvimento da visão, que acontece só até ali 6, 7 anos. Então, essa idade é bastante importante. Doutora, nós estamos aqui agora transmitindo o Jornal da Manhã, aqui no estúdio, enfim, o ar-condicionado tá ligado, né? E, César, ao longo do dia, com altas temperaturas, o que a gente faz? A gente sai daqui, pega o elevador, tal, né? Se depara com um forte calor, chega no carro, liga o ar-condicionado. Para dormir, precisamos ligar o ar-condicionado em razão do calor. Ninguém merece calorão para dormir. Qual é a consequência, por exemplo, desse equipamento que é essencial na atualidade, mas quando a gente fala em saúde dos olhos? E aí, criança, adulto, independente de quem for, hein? Principalmente quem fica em telas também, porque além de, qual que é a questão do ar-condicionado, ela reduz a umidade relativa do ar. Então, a umidade relativa é uma fora e uma aqui dentro, e com o ar-condicionado ela vai reduzir essa umidade relativa. E aí resseca a superfície ocular, resseca a boca, resseca a pele, e aí com o uso de tela, geralmente a gente está aqui, vocês estão aqui trabalhando, pesquisando, então tá em contato com a tela a gente também reduz a quantidade de vezes que a gente pisca, então resseca também a superfície ocular. Então, para a saúde ocular acontece um aumento do ressecamento dos olhos, que predispõe a piorar inflamações, piorar infecções, geralmente inflamações, né? Que causam uma turvação visual por conta do olho seco, é a síndrome do olho seco, né? Causando uma turvação da visão, coceira, irritação, olhos vermelhos, irritabilidade por conta de às vezes não conseguir enxergar, ter que ficar piscando. Então é uma coisa que a gente trata com o uso de lubrificação. Perfeito. Tem notado, doutora Mariana, que não só em adultos, mas crianças, adolescentes também, aparecendo sintomas parecidos com conjuntivite, né? Tem alguma coisa a ver com emocional, com o tempo? O que é que está ocasionando isso? As telas, né? O aumento da incidência também? De olho seco em criança por conta das telas. Todo mundo, a gente, quando está prestando atenção, principalmente crianças que jogam videogame, eles ficam vidrados ali, a gente ficam prestando uma atenção que nem piscam, é literalmente isso, reduz bastante a quantidade de piscadas por minuto. E aí o olho fica seco. E aí começa a sentir, piorar os sintomas de uma alergia que às vezes a criança tem e não percebe, alguma inflamação na superfície ocular. Doutora, eu imagino que a senhora e todos os profissionais da equipe lá onde a senhora e outros profissionais trabalham também, recebem os pai, mãe, os responsáveis por crianças ou menores, e imagino que essas pessoas levam muitas dores para vocês lá, né? E a gente sempre comenta que os pais, os responsáveis precisam dar limite aos seus filhos, aos menores e tudo mais. Agora, a grande pergunta é a pergunta de R$1 milhão, como é que se faz isso no dia a dia, né? Porque você chega num restaurante, você quer conversar com alguém lá, celular na mão da criança. Se tem uma viagem longa, experiência própria, né? Fiz uma viagem de carro recentemente, 10 horas no carro, a criança fica entediada, tem que ouvir alguma coisa. Qual é a sua orientação em relação a isso no dia a dia, doutor? O que a gente pode falar para os pais ou os responsáveis? Sim, pois é uma situação difícil. Eu tenho filhos pequenos, minha filha tem 9 anos, meu filho tem 7, e são combinados, não é que não pode o celular, a gente estipula horários de celular, estipula horários de estar ao ar livre, na questão do desenvolvimento da miopia, né? E combinados, e aí vai de cada família, né? Cada família faz o seu combinado. A Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria recomenda até 2 anos não usar tela, entre 2 e 5 usar 1 hora por dia, entre 6 e 10 até 2 horas, e mais do que isso, 3 horas por dia. Isso não é só por conta da visão, isso é por causa da questão do neurodesenvolvimento, que atrapalha também, e a gente que lute, os pais, porque ter criatividade para tentar competir, mas é uma luta que vale a pena brigar, porque para o desenvolvimento das crianças é importante ter esse contato com a natureza, com o ar livre, não só deixar de ficar no celular, porque também não adianta deixar de ficar no celular, ficar em casa na televisão, tentar proporcionar para eles esse contato com o mundo externo.
Doutora Mariana Corte Real Grave, oftalmologista, fazendo um bate-papo com o ouvinte da Jovem Pan Joinville. Doutora, muito obrigado. A gente poderia ficar a manhã inteira conversando sobre saúde, né? Prevenção, saúde dos olhos e tudo mais, mas tá dado o recado, tá dado o alerta, o combinado sempre faz mais sentido, né? Não custa caro, com aquela frase já popular. E vamos lá, cuidar da nossa saúde dos olhos de todos. E a senhora volte quando quiser e puder a Jovem Pan falar de saúde e de prevenção. Obrigada a todos, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês essas informações que às vezes as pessoas não têm, né? E são coisas simples, que parecem complicadas, mas são simples. É deixar fluir, brincar ao ar livre. Isso é meu principal recado. Obrigado, doutora.